Querido Deus, te louvamos, ó Pai. Agora, Pai, será ministrada a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor colocou no coração do Teu servo. Eu sei que, ó Deus, Ele tem a palavra no coração. Ó Deus, nossos corações precisam estar, meu Deus, amolecidos, não empedernidos de maneira alguma, mas que o Senhor possa mudar, meu Deus, aquele que está às vezes entristecido nesta noite, que é para que a palavra possa penetrar, achar guarida, ó Pai, fazer transformação devida naquilo que for ministrado, ó Pai, nesta noite. Abençoa o Teu servo, o Teu canal nesta noite, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, obrigado, pastor. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Para mim se constitui mais uma vez um privilégio poder retornar a esta casa para juntos adorarmos a Deus, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu, e Deus está aqui. Às vezes nós estamos assim parecidos com Jacó, e Jacó teve aquela experiência ao fugir de sua casa. E no meio do caminho ele para numa cidade por nome Luz, que depois se tornou Betel, que quer dizer casa de Deus. E ele tem ali um sonho, e ele vê uma escada, os anjos subindo e descendo. Interessante que os anjos primeiro subiam, para depois descer. Significa dizer que os anjos estão aqui com a gente, não é? E quando ele acorda espantado, diz: quão terrível é esse lugar. Deus está aqui e eu não sabia. Então diga para quem está ao seu lado: você sabia que Jesus está aqui? É que às vezes a gente acha que Jesus só está quando tem o reteté, o redereguedé, o the fly, né? Não, Deus tem muitas maneiras extraordinárias de agir, de operar, de curar, de transformar. Teve pessoas na Bíblia que Jesus curou apenas com uma palavra. Outras pessoas Jesus tocou, literalmente tocou. Outras pessoas Jesus deu uma palavra, disse: você está enxergando? Diz: estou. O que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Não, você não está vendo direito, cara. Então tocou de novo, ministrou novamente. Já teve outros que Jesus fez aquele lodo, tal. Tem muita gente que acha até meio inconveniente, pegar a saliva, por que ele mistura com a terra? Porque nós fomos criados da terra, então os elementos estão tudo ali. Aí ele vai lá, coloca no olho. Segundo os estudiosos, aquele homem não tinha o globo ocular, e Jesus reconstituiu isso. Isso não é novidade do Novo Testamento, porque lá no grego, você vê quando Jesus curava os paralíticos, paralítico no grego é pessoas que não tinham membros, eles estavam com os membros amputados. A pessoa, Jesus passava, curava um aleijado, o cara não tinha perna, e de repente a perna nascia. Imagina um milagre desse. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Salmo, pela sua família, pelo seu ministério, pela pastora Cássia, esse casal extremamente abençoados por Deus. E a senhora sabe que é do meu coração, que eu sou fã da senhora e sempre fui, né? Isso não é demagogia, não precisa jogar confete. Primeiro que a senhora não precisa disso, mas eu tenho uma profunda admiração pela senhora. E eu gostaria de, nesta noite, convidar vocês para que a gente leia o texto, assentados como vocês estão, o tema que foi proposto, e quero aqui parabenizar a direção da igreja por esse tema tão brilhante e tão impactante. Pelo menos para mim foi muito impactante ao ver aqui a proposta desta campanha e hoje especificamente trabalhar a ideia de intimidade e obediência, que são dois substantivos femininos que têm muito a ver um com o outro. Isso aqui não foi aleatoriamente, não. Isso aqui foi Deus que conduziu a liderança para engrenar isso. E você vai perceber o quão forte é esta aliança da intimidade com a obediência. Porque obediência sem intimidade é algo muito ruim. A pessoa se sente subjugada, faz com medo de morrer. E quando você tem intimidade, o obedecer
é apenas uma consequência, irmão. Então diz o texto aqui, de Josué capítulo 1, versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer ou de obedecer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quando a ideia nos foi colocada de intimidade, eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a comer isso, a viver isso, a sentir isso, porque antes de eu ministrar para vocês, eu preciso ser ministrado. E a ministração que Deus fez ao meu coração é que nós estamos hoje, infelizmente, é a realidade de muitas igrejas no Brasil, vivendo uma vida apenas de aparência, uma vida sem frutificação, uma vida não abundante. Lembra que Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, tenhais vida e a tenham em abundância. Diz Paulo Vieira, quem já fez aqui o método CIS, quem é coach aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Paulo Vieira diz que tudo aquilo que não é abundante na nossa vida é algo disfuncional. Tem alguma coisa errada. A alegria na nossa vida não pode ser apenas transitória, tem que ser em abundância. A bênção na nossa vida não pode ser só no dia do culto, no dia do congresso ou da campanha, tem que ser abundante. A bênção de Deus na nossa vida é abundante. A graça de Deus derramada sobre a igreja é abundante. Nós vivemos um mundo de escassez, de luta, de tempestades. A palavra mais usada hoje no contexto nacional é crise. E por causa disso, a igreja, muitos de nós estamos recuando, estamos aceitando esta proposta, não que a gente viva de forma aleatória, alienada, uma forma achando, não, isso aí, vamos viver utopicamente, isso aí nós estamos em Cristo, não tem crise. Não, tem crise sim, tem uma tempestade forte aí no Brasil, mas a Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é a crise que vai me tirar do rumo, do alvo, do objetivo. Aliás, a crise, ela nos dá a oportunidade de termos criatividade. Quem tem celular aí, por favor, levante. Quem tem celular, levanta o celular, mas não vou pedir você de oferta não, fica tranquilo, é seu. Você sabia de onde vem essa tecnologia? Você lembra? Onde nasceu a tecnologia do celular? Durante a Segunda Guerra Mundial. Essa tecnologia, que já foi um tijolão, hoje é pequenininho, não é? Tem uns que é tão pequeno que não dá nem para a gente enxergar direito, mas a tendência é diminuir, apesar de que ainda gosto daqueles maiores assim, né? Smartphone maior, é legal, vai chegando a idade, vai ficando meio... Sabe como é que é, né? Já passei dos 50 mesmo, então a coisa vai só dificultando. Mas deixa eu te falar uma coisa, em momento de crise mundial, você tem uma tecnologia que hoje a maioria das pessoas não vivem sem. Aliás, nós estamos até com outro problema, que virou doença. Tem gente que dentro da igreja está com o smartphone ligado o tempo inteiro, e vai almoçar, vai jantar, e a Bíblia, irmão, se a Bíblia tivesse inveja, ela teria inveja do celular. Porque tem gente que não vive sem celular, mas vive sem Bíblia. Tem pessoas que não vai para a cama sem celular, mas vai sem a Bíblia. Tem pessoas que não passam um mês inteiro sem olhar para a Bíblia, mas todos os dias está olhando para a tela do celular. O celular é top. Tem uns que tem até 2. Caso de um falhar, o outro está ali para... Tremendo isso. E aí nós estamos vivendo uma vida tão distanciada, envolvido com tantas coisas, com crise, com tecnologia, que nós vamos perdendo a essência da intimidade com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus chama um homem, por nome Josué. Josué era totalmente diferente de Moisés. E quando eu preguei uma vez aqui sobre derrubando muralhas, que era a proposta do culto,
Eu falei um pouco sobre isso, muito rapidamente, mas recapitulando para aqueles que estavam aqui e falando pela primeira vez aos que não estavam, que quando Deus chama Josué, ele achava que Deus estava chamando um segundo Moisés. E ele queria dizer para Deus: Deus, eu não posso fazer o que o Senhor está me propondo que eu faça, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não sou Moisés. E Deus disse: mas eu também não estou esperando de você um segundo Moisés. Eu estou chamando Josué. Eu te criei, eu te formei, desde o ventre da sua mãe eu te conheço, e é você que eu estou chamando. O Moisés era calmo, era tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, era aquele pastorzão de gabinete, conciliador. Josué não, Josué tudo chamava para briga. Um dia um anjo de Deus, não estou falando do Zé Mané não, estou falando de um anjo, chegou no arraial, só porque o anjo não falou a senha, o Josué arrancou a espada e chamou o anjo para briga. Agora um líder que tem a audácia de chamar um anjo para briga, não vai brigar com você, irmão? Esse era o Josué, que quando Deus o chamou e o confronta, ele fica temeroso, diz: eu não posso. Diz: pode, porque eu sou contigo. E da mesma maneira que eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Agora tem um detalhe. Sabe por que Josué estava temeroso? Moisés morreu com 120 anos, sim ou não? 120 anos. E a Bíblia ressalta duas coisas em Josué, com o Moisés: 120 anos, não escureceu a vista, não usava óculos, e nem lente de contato. E a Bíblia diz que ele não perdeu o vigor. Em outras palavras, se precisasse de Moisés para mais 50 anos, Moisés era homem suficiente para encarar. E aí Josué disse: o Moisés morreu com todo esse vigor, porque Deus o levou, e agora quem sou eu? Disse: porque você é diferente. O Moisés era conciliador, o Moisés era pacificador, porque eu precisava desse perfil. Agora é conquista, agora é guerra, agora é possessão. Eu preciso de guerreiro, eu preciso de um homem valente para encarar os inimigos frente a frente. E é assim que Deus faz. Para cada lugar, para cada época, Ele tem a pessoa certa. Diga para quem está ao seu lado: você é a pessoa certa para o lugar certo. Você é. E como é que Josué descobriu isso? Na sua caminhada, ele foi descobrindo quem era Deus, a intimidade. Só que a intimidade, irmão, não é um raio que desce do céu. Eu não sei aqui os mais antigos, os mais novos não sabem o que é isso, mas os mais antigos, havia um seriado na televisão, eu era adolescente ou pré-adolescente, e chamava Shazam. Vocês lembram de Shazam? Aí a velharada lembraram na hora. Os mais jovens não sabem o que é. O Shazam era mais ou menos como o Superman, só que ele tinha essa palavra mágica. Ele era um jovem normal, andava dentro de um trailer lá com o avô dele, e de repente, quando via num perigo, ele, Shazam! Caiu um raio, literalmente, dava um raio assim, e transformava num espécie de super-homem. Tem pessoas que estão esperando o Shazam. E a vida cristã não tem Shazam. A vida de intimidade é construída através de relacionamento. Eu queria ter assim um negócio, assim, uma bola de fogo, uma porção mágica para jogar na sua cabeça. Não tem aquele negócio de alguns pregadores que faz: receba, receba. Ninguém paga nada, só quer receber. E receba. Eu queria, irmão, eu queria mesmo que eu fosse fácil, mas não é assim. A vida cristã ela é construída, é um processo. E na intimidade a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer. Diga comigo: conhecer. Eu pergunto: será que nós conhecemos Deus? Ou nós apenas sabemos quem é? Um dia eu fiz uma pergunta no Rio de Janeiro: quem conhecia o governador do Rio? Todo mundo levantou a mão. O carioca conhece. E eu disse: qual o número do sapato dele? 10% sabia. Qual a marca da cueca?
1%, que alguém tinha um amigo, um parente que trabalhava lá com ele. E o resto, ninguém sabia nada. Eu disse para eles, vocês não conhecem o governador, vocês sabem quem é. Quando nós conhecemos, nós entramos, é o primeiro passo para a intimidade. E para conhecer, você precisa se aproximar. E essa aproximação não é de Deus, é nossa. A decisão é nossa. O problema é que nós não agimos. Deus está mais para agir do que para... Perdão. Deus está muito mais para reagir do que para agir, gente. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A decisão é minha. A ação é minha, para Deus reagir. Olha o que ele diz lá em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que tu não sabes. Mas quem tem que tomar a iniciativa? Somos nós. O que Paulo fala para os seus discípulos e para a igreja de hoje? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então nós é que temos que agir. No processo da intimidade com Deus, vai acontecer quando eu e você tomarmos posição e agirmos. Aliás, um dos livros mais vendidos hoje no Brasil é O Poder da Ação, de Paulo Vieira, e ele vai falar uma coisa interessante. Tem poder quem age. Tem pessoas que ficam a vida inteira sonhando, pensando, projetando, vem a idade, passa os anos e ele continua pensando. Até que vem a amnésia e ele esquece do que ele pensou, porque nunca agiu. E nós precisamos agir, tomar posse daquilo que Deus nos deu. Se Deus abriu a porta, entra, irmão. Se Deus está abrindo a porta, entra, irmão. E se Deus não abriu a porta, comece a bater, porque Jesus diz, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então a decisão é nossa. Deus hoje está dizendo aqui nessa quarta-feira, a felicidade, o sucesso e a sua vitória depende mais de você do que de Deus. Ele vai reagir às nossas atitudes. Ele quer ser conhecido, ele quer ser revelado, mas não vai vir Shazam para fazer isso. Somos eu e você que temos que andar nesse processo. Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Vale um amém? Quem tem força aí para levantar uma das mãos? Eu estava até brincando ali com o pastor, dizendo, nós assembleanos tem uma questão judaica com a gente, que está no nosso DNA, que a gente diz, levanta a mão direita. Por que tem que ser a direita? Deus não tem preconceito contra canhoto, levanta a que você quiser, meu irmão. Pode ser a direita e pode ser a esquerda, tá bom? Quem tem mãozinha aí, pode levantar, levante por favor. Agora, se você puder levantar as duas, é legal que desempenha a coluna. Isso, o mais alto que você puder. E diga para Deus, Deus, eu desejo ter uma vida de intimidade com o Senhor. Agora, com essa mesma mão que você levantou, pegue a mão de quem está ao seu lado e diga, só existe uma pessoa que pode impedir você de ter intimidade com Deus. Olha para ele com um olhar de profeta. Diz para ele, você quer que eu revele quem é essa pessoa? Diga para ele, não é o diabo, não é sua sogra. Coitada da sogra, meu Deus. O que tem sogra a ver aqui, Jesus? Diga para essa pessoa, a única pessoa que pode te impedir é você mesmo. É você mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o tema que vocês escolheram, ele é duplo, porque ao mesmo tempo que ele fala de intimidade, de comunhão, de desfrutar o melhor de Deus,
E eu acredito que o melhor para a sua vida ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus. Mas o melhor para a nossa vida ainda está por vir. Eu estou com 52 anos, fiz 4 cirurgias do coração, beijei o pé de Abraão 3 vezes. Ia entrar, mas aí o Cláudio Duarte me falou que tem uma tal de senha, e só entra com a senha. Eu não sei, de repente a sua senha é a sua, até meia-noite está dentro da prazo de validade, irmão. E não entrei, estive perto, estive morto, segundo o meu médico, por 1 minuto. Você viu? Não deu tempo, irmão, foi muito rápido. Agora deixa eu te falar uma coisa. E mesmo com todas essas patologias, eu estava com 112 quilos, dando uma de vítima. Sou operado, estou com marca-passo. Eu vou tomar Coca-Cola mesmo até estufar. E morrendo de cansaço. Até que eu acordei. Aquele insight que vem assim, diz: a vida só é dura para quem é mole. Você tem 2 pernas, começa a andar. Não pode correr, não posso correr, tem meus limites, mas não posso correr, não posso ser atleta, mas eu posso fazer caminhada. Voltei a fazer caminhada. Diminuí o tufo de comida. Tem dia que eu exagero um pouco, aí passo outros dias segurando e tal. Não é muito, não estou ainda dentro do que eu preciso, mas já se foram 10 quilos. E vão mais 10. E depois vão mais 7. E eu vou chegar ao peso ideal. Porque isso não depende de Jesus. Às vezes nós pedimos oração para Jesus nos curar, mas curar, e Jesus está dizendo: você quer ser curado de quê? A doença mais popular hoje, depois da depressão, é a diabetes. Mas como que Ele vai nos curar se a gente não para de comer doce? Se a gente parece uma formiga, a gente sente o doce de longe, come igual um desvairado. E crente come mesmo, você sabe disso. Eu passei 20 anos pesquisando por que é que crente come tanto. Fui descobrir isso lá na Alemanha, que a Alemanha é o berço da teologia, da reforma, você sabe disso. E aí um teólogo alemão me explicou, porque crente, irmão, ele acredita que a qualquer momento Jesus virá. Então quando ele está comendo, Carlos, ele pensa: pode ser a última refeição da minha vida. Jesus pode voltar daqui a pouco, deixa eu comer. Calma, irmão. E ainda come pensando na sobremesa, dizendo: lá no céu tem um maná escondido. Ó, já está pensando no rango lá, meu irmão. E é por isso que o maná está escondido, porque se Jesus não escondesse, esses crentes que já embarcaram na nossa frente, irmão, quando a gente chegasse lá na grande caravana, quando nós chegarmos lá, não teria mais nem farelo. Mas fica tranquilo, o nosso está guardado. O negócio é chegar lá. Vale um amém? Vale um glória a Deus? E aí a proposta é obediência. Diga comigo, obediência. Porque os dois estão... Eu estava em casa estudando sobre isso. Eu percebi que essas 2 palavras, esses 2 substantivos, intimidade e obediência, é como uma aliança. Não sei se você já pegou sua aliança assim, para olhar detalhadamente. A gente não consegue identificar onde está o começo e onde está o fim. É uma coisa só. Agora, obediência para quem não tem intimidade é castigo, é fardo, é lamúria. Pessoa que às vezes o pastor pede para fazer alguma coisa. Eu já tive em congresso, irmão, que deu desinteria generalizada. E aí eu fui dizer: por que aconteceu isso? Porque as pessoas que estavam fazendo a comida estavam fazendo com má vontade. Porque eles detestam cozinha, não cozinha nem em casa. E o pastor quase que os obrigaram a fazer comida. Deu desinteria em todo mundo. Porque foi fardo.
Tem irmãs que para fazer uma comida para o marido de noite, porque ele chegou, ou lá para as 2, porque tem homem que dá uma fome assim lá pela madrugada, que é só a graça. Não é? Antigamente levantava, meu amor, hoje é um fato, aí irmão, se quiser, faça. Porque antigamente tinha prazer de hoje não, isso é fardo. Você não tem mais alegria. Eu não vou entrar nesse mérito não, que o Mark Anderson deve falar isso aqui nos casais, isso não vou entrar na área de ninguém aqui não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o dia que você se sentir amado, amada, e você tiver intimidade de verdade, tudo que você for fazer será de forma prazerosa. Prazerosa. Não como jugo. Tem gente que vem à igreja porque ele tem medo de Deus matar ele. É, verdade, estão debaixo de uma maldição. Pessoas que se ele não der oferta no culto, sair e o carro tiver algum bandido lá que quebrou o vidro e roubou os objetos internos lá dentro do carro, a primeira coisa diz, Deus está me castigando porque eu não dei oferta. É uma visão de um Deus punitivo, de um Deus mau. Quando eu prego para adolescentes eu falo, Deus não é Rambo. Você já assistiu os 4 filmes do Rambo? O primeiro filme dele é Programado para Matar, o nome fantástico, Programado para Matar, é o diabo. Aí ele põe uma fita vermelha, não é rosa, é uma fita vermelha, com aquela boca torta. Hollywood dispensou o Stallone mais de 100 vezes, mas foi a persistência dele que ele chegou lá. E aí ele está ou com uma .50 que derruba até avião, ou ele está com uma flecha que tem uma ponta nela com explosivo, que arrebenta tudo, ou com uma, como diz o nordestino, uma viana, meu irmão, desse tamanho, que faz miséria, de trás de uma árvore, esperando o momento certo de dar o bote. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus está hoje aqui, de braços abertos para te receber, para te perdoar. Quem aqui conheceu o pastor Oswaldo Silva? Perguntar do Oswaldo Silva em Goiás. Meu Deus do céu, quem aqui conheceu o pastor Oswaldo Silva? Levanta a mão assim. Quem conheceu o pastor, e eu fui pastoreado por ele, ele fez meu casamento, foi ele que me apresentou a pastor, foi ele que apresentou a minha primeira filha, a Lohane. A gente teve uma história junto. O pastor Oswaldo Silva, quando era aqui de Goiânia, muito antes dele ir para Brasília, ele dirigia um táxi. E o pastor Oswaldo Silva tinha um terno branco, naquela época era um escândalo, só pai de santo tinha terno branco. Ele tinha um com uma gravata vermelha, aquelas de crochêzinho. E ele morava numa casa que eu não sei onde é que é o bairro, irmã Vera que sabe. E terra, não tinha asfalto ainda em Goiânia, na maioria das ruas. E lá vem o pastor Oswaldo, de tarde, irmão, depois de uma reunião em Campinas. Aquele solzão torrando e ele de terno branco e gravata vermelha. E o Júlio César, que hoje é pastor, brincando de terra, que a alegria daquela nossa época era brincar de terra, comer. Eu comi muita terra. Hoje a meninada nem põe o pé em terra, qualquer que só vive socado dentro de apartamento, e qualquer coisinha está matando. Naquela época a gente vivia melhor, porque comia terra. Não era sem terra. E o que acontece com a gente? É que o Júlio, todo sujo, brincando de terra, o pastor Oswaldo chega de terno branco. E quando o pastor Oswaldo abre o portão, o Júlio olha para ele, e o Júlio tem uma ideia maravilhosa, de levantar e sair correndo para abraçar o pastor Oswaldo. A irmã Vera olha e grita da janela, Oswaldo, pelo amor de Deus, não deixa o Júlio te abraçar não. Mas o pastor Oswaldo era doido. Sabe o que o pastor Oswaldo fez? Ajoelhou, abriu os braços e disse, vem filhão, você vale muito mais que essa porcaria desse terno. Abraçou o Júlio. Eu fico imaginando Jesus fazendo isso com a gente está brincando com terra, com pecado sujo, imundo, nojento, fedido. Ele abre os braços e diz, vem filho meu,
eu te recebo, eu te aceito, a minha graça te cura, a minha graça te sara. E se essas palmas forem para Ele, pode ser melhor. Choramakaio no choricaya. Mas eu vou terminar aqui, sabe por quê? Esse texto vai revelar, pelo menos para mim, uma verdade extraordinária. Enquanto a minha obediência tem que ser focada em Deus, os princípios da palavra, vai acontecer. Por que o Senhor está dizendo que a obediência também pastoral, institucional? Porque o texto que nós lemos diz assim: como meu servo Moisés, Deus diz: seja obediente a mim, como foi o meu servo. Referência. Ele coloca um referencial humano, porque se ele colocasse um referencial divino, a gente teria muita desculpa a dizer: também, né, Senhor? Anjo? Anjo? Diz: não, meu servo Moisés, que não foi perfeito, mas foi obediente até o fim. E que essa graça de Deus nos envolva, que a gente saia daqui hoje mais comprometido com Deus, com a sua palavra, com o seu reino. Hoje nós estamos vivendo uma mistura, uma fusão do comum com o normal. E comum é diferente de normal. É comum você ver gente que não lê Bíblia, mas isso não é normal. É comum você ver um obreiro da igreja, assalariado pela igreja, ficar 1 ano sem conseguir ler a Bíblia toda. Isso é comum, mas isso não é normal. É comum você ver pessoas entrarem e saírem da igreja vazios, ocos, sem nada de Deus, mas isso não é normal. É comum você ver casamentos falidos, mas isso não é normal. É comum você ver pessoas na igreja que não têm inspiração para glorificar a Deus. Eu não estou falando aqui de oba-oba não, gente. Eu estou pregando para um grupo de gente inteligente, de gente espiritual, mas equilibrado. Não estou falando de sensacionalismo não. Estou vendo, e não está vendo coisa nenhuma. Mas não, é comum você ver gente que não glorifica mais. Mas isso não é normal. O normal é glorificar a Deus. O normal é ter desejo de ler a sua palavra, uma vez que eu tenho intimidade com Ele. E para ter intimidade eu preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo eu preciso meditar nesse livro dia e noite. Vale um amém? Vale um glória a Deus? Vale um aleluia daquele assim top? A obediência à palavra, obediência aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus, ao querer de Deus. Eu assisti aquele filme Legião. É claro que tem um monte de heresia aquele troço. Mas uma palavra que o ator principal que fazia o papel do Arcanjo Miguel, ele disse o seguinte: quando ele morre, e subitamente ele ressuscita e volta a ser anjo, e o seu oponente diz: como? Ele diz o seguinte: porque você fez o que ele mandou, eu fiz o que ele queria. É a mesma coisa da expressão Rabone. Você lembra dessa expressão na Bíblia? Rabone, que é a mesma conotação de rabi, só que não é a mesma coisa. Ambos significam mestres, mas quem usava rabi é quem tinha apenas o conhecimento intelectual, tinha um relacionamento de mestre e discípulo no sentido de troca de conhecimento. Rabone, só quem usava essa expressão, quem tinha um mestre no coração. A gente usa muito rabi,
e estamos esquecendo o Rabone. E que a graça de Jesus nos faça compreender que obedecer a Deus, a sua palavra, é a coisa mais gloriosa que pode existir na face da terra. Um filho, e eu não tenho tempo para entrar nessa área, mas filho e filhas obedecer seu pai, isso não pode ser um fardo para você, isso tem que ser prazeroso. Sabe por quê? O seu pai, a sua mãe, quer o melhor para você, ainda que ele faça de uma forma equivocada. Eu não sei você, jovem, aqui não, mas os mais antigos, não sei se você sofreu muito em casa, eu apanhei muito, e hoje eu avalio que a maioria das surras que eu levava, não é porque eu tinha aprontado, é porque eu terminava de fazer tudo dentro de casa, na época do escovão, não sei se você lembra do escovão, fazia tudo mesmo, deixava tudo limpinho, e meia hora que eu saía para brincar com meus amigos, na porta de casa, a minha mãe já chegava com a mangueira, me pondo para dentro, me batendo e me espancando. E por muitos anos eu carreguei essa mágoa, até um dia que eu entendi que minha mãe também foi uma vítima. Ela me deu o que ela tinha, ela me repassou o que ela tinha recebido também de seus pais. Mas eu louvo a Deus que a maldição em minha vida foi quebrada. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E você pode determinar o seu recomeço, irmão, na obediência e a sua intimidade com Deus. A obediência, quando eu volto à ideia, a obediência ao pastor, à liderança da igreja. É claro que tem uns pastores por aí que são malucos, né? Ele mandava você pular de cima de um penhasco, aí você pular, você é maluco para fazer isso. Porque tem igrejas que não são igrejas, são arapucas. E pastor que não é pastor, é mercenário. Mas eu estou falando de pastores que vivem aquilo que pregam. Quando diz para você vir ao culto, é Deus usando a boca deles, dizendo: vem para o lugar da bênção. Sai dessa maldita televisão. Por muito tempo eu fui viciado em televisão, de assistir mais de 10 horas, de dormir 2, 3 horas da manhã, assistindo televisão, acordar tarde. E eu descobri o testemunho de um homem que ficou rico quando parou de assistir televisão, porque ele produziu uma mente extraordinária, começou a produzir, levantava mal-humorado, levantava com mal-estar, e se tivesse que levantar cedo, não tinha dormido o suficiente, porque passou a noite inteira assistindo televisão. O que é que tem te aprisionado? O Senhor Deus está dizendo: venha obedecer a minha voz, e o melhor da terra será vosso. Eu vou repetir porque você não entendeu. Me obedeçam, e o melhor da terra será vosso. Pastor, mas o nosso negócio não é terra, é céu. É céu quando nós formos, mas enquanto nós não formos, o nosso céu é aqui. A gente só não pode pôr o coração aqui, porque é transitório. Mas enquanto estivermos aqui, aqui é o nosso lar. E aí, porque perder o culto, o pastor fala para você vir à igreja, é Deus falando para você. Você sabe por quê? Vou contar para você em 1 minuto aqui. Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. Aquele abençoado lá que negou Jesus, traiu, e traiu feio. Ficaram 11. Dos 11, Jesus, quando ele ressuscitou, apareceu primeiro às mulheres, e quando ele foi visitar os discípulos, porque já estava com saudade deles, porque intimidade, relacionamento gera esse sentimento, ele foi lá visitá-los. O pastor Tomé não estava. Tomé não era endemoniado, Tomé não tinha negado Jesus, não tinha traído Jesus, nada disso. Tomé estava em todas com Jesus, durante todo o ministério de Jesus. Só não estava lá no Monte da Transfiguração, porque Jesus falou que era só os 3 que era para subir, Pedro, Tiago e João. Mas estava todo mundo junto. Mas aí o Tomé, a Bíblia não fala onde é que Tomé foi, ele simplesmente não foi no culto. Jesus chega,
sopra sobre eles e diz assim, ó: recebei o meu Espírito. E eu estou dando autoridade para vocês. Essa palavra autoridade no grego, isso tem uma força que você não imagina. A quem vocês perdoardes, estará perdoado. E quem vocês reter o perdão, vai estar retido. Tomé não recebeu isso. No outro culto, Jesus chega lá de novo, Tomé estava, tal, foi contar as historinhas dele, dando as desculpas. Jesus, toca aqui, toca. Você conhece a história. Só para resumir, Tomé não recebeu o que os 10 receberam. Pastora Cássia, depois disso, nunca mais o nome de Tomé vai aparecer. Por quê, pastor? Perdeu um culto que não podia ter perdido. Diga para quem está ao seu lado: como você não sabe o dia da sua bênção? Pode falar assim para ele. Pode falar. Como você não sabe qual será o culto que Deus vai mudar a sua história? Bate a mão no ombro dele. Diz então um conselho: não perca os cultos. Ah, pastor, não vem por isso, porque a maioria é preguiça. Faz assim com a sua mão. Cuidado para você não bater assim na pessoa que está do seu lado. Faz assim com a sua mão. Põe a mão aqui do lado. Não é no umbigo, não, é aqui. Dá uma apertadinha assim. Diga assim comigo: está tudo certo. Cada um tem a barriga que merece. Cada um tem a vida que merece. Depois não vem reclamar. E eu gostaria de terminar essa palavra, pastora Cássia, fazendo uma oração. Eu posso orar com vocês, gente? Então eu gostaria de convidar você que está sentado a se colocar de pé. E eu vou pedir a vocês uma coisa. Não é obrigado, você não é obrigado a fazer isso. Mas você que sentir no desejo de vir aqui à frente, pastor, já fui na frente 500 vezes. Talvez você precisa vir mais 500. Não desista da sua bênção. O mar vermelho, diz o bispo Manuel Ferreira, só abre uma vez. Quem sabe ele vai abrir para você aqui hoje. Pode ser que essa palavra seja profética para você. Tem poder quem age. E é na sua ação, é no seu agir que Jesus vai reagir. Então você que quer uma bênção, precisa de uma vitória, de uma conquista. Ou você que precisa: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude e me dê força para eu começar a fazer alguma coisa. Então eu gostaria que você saísse do seu lugar, estivesse aqui diante, não do pastor Roberto, mas diante de Deus, num ato de fé, e dizendo para Ele: eu quero intimidade contigo, mas uma intimidade que me gere obediência ao Senhor. Não é uma intimidade que gera medo. Não. É uma intimidade que gera obediência. Em nome de Jesus. Quem sabe hoje Jesus vai te curar aqui. Quem sabe hoje a porta vai ser aberta. Às vezes Ele abre portas e às vezes Ele abre janelas. Quem aqui poderia me dizer, pastor Carlos, a diferença de porta para janela? Porque às vezes a Bíblia fala de porta e às vezes a Bíblia fala de janela. Fazer prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus. Por uma questão muito simples, gente. Muito simples. Que portas nós podemos abri-la pelo lado de fora, mas janela só se abre do lado de dentro.
Portas, Deus vai te dar estratégias e capacidade. Agora, janelas, só Ele que está do lado de dentro é que pode abrir sobre nossas vidas. Então, não sei se você precisa de uma porta aberta ou de uma janela, mas Ele está pronto a fazer isso. Curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor apresentando cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente que está aqui à frente, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe. Senhor, pessoas que te servem, que querem ser bênção no teu reino, que querem ser instrumentos do Senhor, instrumentos na tua obra, no teu reino, que querem de fato se doarem com intensidade ao teu reino. Pessoas que estão aqui, que estão feridas na alma, que estão com traumas, alguns traumas que vêm lá da infância e que precisam ser tratados, precisam ser curados, precisam ser neutralizados. E a tua graça é um bálsamo que passa e cura as nossas feridas mais complexas. Eu, em nome do Senhor Jesus, apesar de não me sentir digno, merecedor, porque diante da tua graça e misericórdia, quem somos nós? Mas é exatamente essa graça e misericórdia que nos mantém de pé. Ajuda, Senhor, ao necessitado aqui. Abre a porta financeira, abre a porta de emprego, abençoa a empresa, faz o milagre acontecer. Mas age nas áreas emotivas, emocionais, sentimentais. É preciso haver uma mudança. Ó Senhor, e essa mudança não será o Senhor que vai promover, somos nós que precisamos fazer. Mas nos orienta através do teu Espírito Santo e da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E antes de você voltar para os seus respectivos lugares, eu já estou voltando a palavra ao pastor Carlos. Eu gostaria, olha aqui para mim, eu gostaria, não faça ainda, mas eu gostaria que antes de você assentasse, você abraçasse alguém, mas não abraça ainda. E eu vou explicar para vocês cientificamente a importância de um abraço. O abraço, ele faz a nossa mente, a nossa cabeça uma farmácia. Ela faz abaixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, que nos leva à depressão, tristeza, e aumenta hormônios na nossa vida que melhoram o nosso bem-estar. Quando você sorri, como a pastora Cássia vive sorrindo, quando você sorri, tem gente, pastor Adriano, que fala assim, ó, eu estou tão feliz hoje, gente, meu Deus. O cego fala assim, esse cara deve ser lá de Marte ou da Lua, porque na terra o que eu falo tem que estar ligado às minhas emoções. Então, se eu falo que eu estou alegre, eu tenho que demonstrar esta alegria. Você, quantos aqui acreditam que a sua família, aquele slogan que o pastor Josué Gonçalves, que para mim é uma grande referência hoje no Brasil de família, o pastor Josué Gonçalves fala que a família é o nosso maior patrimônio. Quem acredita nisso aqui? Quanto é que a sua família vale? Deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês lembram do 7-1 do Brasil? Está engasgado aí com esse negócio até hoje. Como é que você viu, quando você percebeu a goleada, que você não precisa ser profeta para sentir que ia ser até mais? Você ficou... Então você é antipatriota. Qual era o seu semblante? Você lembra do seu semblante? De frustração, decepção.
Mas se fosse o contrário, gente, se o Brasil tivesse ganhado de 5-0. Mais uma notícia melhor ainda, se o Brasil tivesse sido campeão, o que vocês fariam? Ficariam assim? Então como é que seria a reação? Isso é um campeão que sabe que não foi. Quem aqui torce pelo Goiás? Domingo, qual foi a sua reação? Agora uma notícia de ouro, pastor Cássia. Se você ao chegar na sua casa amanhã, hoje chega, vai dormir, amanhã o seu gerente vai te ligar. Escute só, eu estou colocando isso hipoteticamente. O seu gerente liga e diz assim: fulano. Aí você vai ter certeza que não é pegadinha, não é brincadeira, é coisa séria. O gerente vai: fulano, a sua conta foi sorteada aqui no pé quente. E você acaba de ganhar 2 milhões de reais. É mais ou menos, eu faria isso, irmão. Eu não posso correr, mas eu ia pular. Agora, quem vale mais, a sua família ou se o Brasil tivesse sido campeão? Vale mais sua família ou os 2 milhões lá amanhã no banco? Então por que você reage com tanta alegria com a notícia e você olha para o seu filho e para a sua mulher com essa cara de abacaxi? Abraça alguém que está aí. Diz: você é vencedor. Em nome de Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.